A identificação do plano na nossa cara ajuda-nos a definir as formas, mas eles são importantíssimos para nos ajudar a construir de forma mais simples e correta as sombras e assim definir os volumes que identificam a nossa cara. Nos primeiros 15 minutos deste tutorial, eu vou-te mostrar para cada um dos elementos quais são os planos básicos, aqueles que precisas de saber para aplicar as sombras corretamente. Depois, com um caso prático, uma aguarela, eu vou-te mostrar como é que pintamos então cada um desses elementos para conseguir o volume correto. E ao longo deste tutorial, eu vou-te dando algumas dicas, vou fazendo alguns comentários e vou-te mostrar também, com outros casos, como é que esta técnica se aplica em outras pinturas. Vamos a isso, não percas! Vamos então fazer os planos da cara para nos ajudar depois a fazer as sombras, seja qual for o meio que utilizem. Eu vou pintar com aguarelas, mas podem fazê-lo com guache, com acrílico, com óleo, com pastel e até com o próprio lápis, serve para tudo. Okay? Eu parto do princípio que já sabem as proporções básicas da cara, não é? As noções elementares, que é aqui o eixo central, os olhos, depois aqui acima a linha das sobrancelhas para definirmos a meio o nariz e depois a meio a parte de baixo da boca e 1/3 os lábios. Depois vamos por aqui a meio os olhos, a meio os olhos, ok? E as sobrancelhas. E vamos, já sabem, o nariz tem esta largura e a boca mais ou menos até aqui a meio dos olhos, um bocadinho menos. E esta parte de baixo aqui. Vamos fazer aqui também os olhos. Vou fazer aqui mais ou menos. Mais ou menos iguais. Depois já ponho aqui uma íris mais aqui para este lado. E as orelhas. Entre aqui. Ok? Pronto. Temos aqui a nossa cara com as proporções. Esta é a parte que vocês já têm que saber. Se não sabem, vejam também os meus tutoriais onde eu vos mostro isto. E agora vamos então olhar para os planos, ver que planos é que nós temos. Vamos primeiro começar aqui com o nariz. Vamos criar aqui até meio, com estes dois pontinhos, juntar aqui as pestanas, para definir aqui a meio a largura do nariz. Esta linha, né, pode vir até aqui abaixo, mais ou menos a direito, se não alargar um bocadinho, para fazermos aqui uma espécie de losango que é a bola do nariz. Pronto. Depois, daqui de baixo, esta pontinha liga aqui, para fazermos então aqui um espaçozinho para as fossas nasais. Pronto, eu estou a fazer estas linhas esta é a forma mais simples, porque o número de planos que eu vos quero mostrar tem que ser reduzido, porque é o mais fácil de aprender. A partir daí vocês podem depois voltar a dividir estes planos, e essa divisão desses planos torna a figura mais perfeita e tal, e começas a ter uma melhor definição das sombras. Mas eu não quero isso, eu quero a base para vocês aprenderem e tirarem partido de uma definição simples, lógica e que consigam memorizar rapidamente para depois partirem para outras definições de planos mais completas, mais exatas, ok? Vamos a isso. Estão aqui definido os planos do nariz. E também, agora vamos fazer aqui o globo ocular. Este também é redondo, não é? Então eu vou optar por fazer coisas retas em vez de redondas, mas se vocês fizerem redondos
também dá, por exemplo aqui neste caso, estão a ver? Há aqui uma parte que faz a ligação da sobrancelha com o olho. E é assim. Agora, se eu fizer tenho linhas retas, depois quando for pintar, quando for aproveitar, eu tenho que olhar para depois esta parte redonda. Mas vou tentar fazer tudo em linhas retas, porque definem-se melhor os sítios, não é? Definem-se melhor os pontos de ligação entre estas linhas retas, fica mais evidente. Ok? Pronto, vamos agora aqui neste ponto deste olho. O olho tem aqui esta inflexão. Vamos fazer aqui uma parte que vai ligar até aqui, que é também uma parte de uma sombra mais acentuada depois do nariz. Depois aqui assim é que tem uma espécie de triângulo, que é a bochecha, não é? Pode ser, porque é uma parte diferente em termos de plano para a ligação do outro lado do olho. Okay? Agora vamos completar aqui a boca. Portanto, aqui desta ponta do nariz sai uma espécie de saia e depois ela vai virar aqui para criar os nossos lábios, não é? Depois pode ajustar aqui para baixo esta linha, etc. E daqui, da parte de baixo, sai também o lábio de baixo. Depois já sabem que depois o lábio vem para aqui, mas em termos de linhas é isto. Depois também temos aqui, para definir o queixo, antes de chegar lá, temos aqui uma parte, não é? Uma parte que está virada para baixo depois do lábio, não é? É esta coisa aqui. Só depois é que temos aqui o queixo, não é? Que é um bocado virado para cima e depois também tem aqui umas curvas, mas pronto, como exemplo de queixo tudo bem. Depois, aqui no nariz e ligado aqui às nossas covinhas, não é? Temos aqui as covinhas. Ligando aqui do nariz, podemos definir mais um plano, que é este plano aqui, que também a seguir por cima dos lábios, não é? Tem um de cada lado. E este plano vai ligar aqui à parte de combate. Isto, se for feito arredondado, tem aquela parte da nossa boca que é uma montanha, um arredondamento. Isto é interessante, é muito importante saberem, não é? Mas em linhas retas é assim. Depois, podia ligar aqui também com uma linha reta, mas vou criar aqui uma assim, inclinada, mais simples é um bocadinho para baixo, para dar aqui um bocado a noção da bochecha, ou da que será da bochecha. Depois isto depende, não é? Se for uma pessoa gorda, puxam este risco para aqui, porque as pessoas não têm sempre estas formas, não é? Estes planos variam de pessoa para pessoa, mas para vos dar esta ideia. E portanto temos aqui, depois puxam aqui para o lado, nesta linha, uma distância igual, para juntarem aqui, depende do que já tínhamos aqui, para juntarem aqui às orelhas, até certo controle, não é? E depois esta linha junta aqui ao queixo e tem aqui outros planos, não é? Só falta a parte de cima da testa, que é muito simples. Aqui a parte de cima da sobrancelha, mais ou menos também para ir ali para o nosso centro e depois para aqui, mas ela acaba aqui. E depois aqui no fim, no outro limite da sobrancelha, um bocadinho anterior, tem aqui a parte da frente da testa e depois depende, o cabelo vai estar aqui e vai nos dar essa informação. Depois também podem juntar aqui um bocadinho para chegar aqui à orelha. Caso a orelha está muito para ali, mas eu posso pô-la mais para aqui. Então serve de controle, está bem? Vamos pôr aqui a orelha. E depois o cabelo, não é? Já sabem, o cabelo eu vou só pô-lo aqui de forma esquemática, mas o que interessa aqui é os planos da nossa cabeça, ok? O pescoço é um círculo, há de estar a cair aqui mais ou menos depois das covas. Vejam também como referência este pontinho, o que escolherem aqui, escolhem aí do outro lado também. O
pescoço é um círculo, se quiserem vocês podem pôr aqui uma espécie de losango também para a maçã de Adão. Não é muito relevante. E depois... Okay. Mas a nossa cara é isto. Vou pôr aqui o osso zigomático. Acho que é o osso zigomático, não é? Podemos não pôr, mas está aqui o osso que sai daqui dos nossos olhos, não é? Que vem aqui por baixo e vai até aqui a orelha. Agora, o que é que nós fazemos com isto? Com isto é muito mais simples. Vocês pensem num cubo, sabendo de onde vem a luz, é muito fácil identificar as faces mais claras, as faces mais escuras e as faces intermédias. Portanto, nós aqui vamos fazer a mesma coisa. Se a luz vem de cima e de lado, podia vir do outro, nós então vamos definir quais são os planos que recebem menos luz e mais luz, mas começamos pelo menos luz, são os que estão virados para baixo, ou seja, em oposição à luz, e são os que estão do lado direito, também em posição da luz, e os que estão mais escuros mesmo, não é? São os que estão ao mesmo tempo virados para baixo e do lado direito, e portanto temos aqui um conjunto. Se quiserem depois vocês aqui nos olhos têm mais um plano, uma definição de planos, não é? Que é aqui o que corresponde mais ou menos ao globo ocular, mas isso já são detalhes, não é? Mas vamos aproveitá-los. Pronto, vamos colocar as que estão para baixo, obviamente, aqui, os lábios, esta parte que é a tal que está virada para baixo, e também esta aqui também, e estas todas do lado direito, ok? Esta também, e aqui esta, ou seja, esta não, pronto, tirando aqui, é claro que esta e esta tudo bem. Então estamos aqui a pôr aquelas que eu identifico face a esta luz como as mais escuras. Agora, também posso identificar as mais claras. As mais claras serão esta, um bocadinho desta, o nariz, será esta, não é? Viradas para cima, esta está mais virada para cima do que esta, e esta daqui também já estão muito para a direita. 1, 2, 3, 4, eventualmente esta aqui, está bem? Ou pelo menos este triângulozinho. E as outras são intermédias. Portanto, este método serve para qualquer tipo de meio. Eu vou usar aguarelas porque são mais fáceis. É mais rápido para este tutorial utilizar aguarelas e por isso vou fazê-lo. Eu vou criar aqui 3 tons. Vou criar aqui um tom com este tom. Eu vou pintar com um pincel grande para ser depressa estas primeiras camadas. Um tom, e depois vou-lhe pôr um bocadinho de vermelho só para que a pele é vermelha. Este é o tom mais escuro e vou pintar as zonas mais escuras, aquelas que eu identifiquei como mais escuras, sem grandes preocupações, está bem? No fundo estou a pintar aqui o lado direito, olha também esta aqui também por baixo do nariz. Depois alguma se eu identifiquei com X. Ok? E falta aqui esta. Vou aqui este pedacinho e depois também sempre virado para baixo por causa da sombra das pestanas. A parte de baixo do olho que está do lado da luz. Pronto. Depois há certas nuances, por exemplo aqui, não é? Nós temos aqui uma zona de escuridão, depende das pessoas, etc. Mas o que interessa é a parte global, é o global da nossa história. Vou agora pintar os tons mais claros, vou pegar aqui no vermelho de Nápoles, vou pôr aqui um bocadinho mais de amarelo, um toque de vermelho, mas não muito, e este é o que eu considero os tons mais claros, não é? Os tons mais claros é onde tenho a luz, que eu tinha marcado, eu posso ver também se calhar aqui um bocadinho, aqui deste lado e aqui deste lado se calhar. Ok?
Às vezes aqui tem um bocado de luz, pronto. E depois vou agora pintar os tons intermédios com um amarelo ocre com um toque de vermelho. Aqui as cores são pouco importantes, vocês é que depois definem as cores que querem, está bem? E vou pintar aqui as partes mais que eu não deixei, isto é para as sobrancelhas, que eu não deixei. Aqui às vezes recebem um pouco de luz, não é? Às vezes recebem um pouco de luz. E aqui deste lado, no lado no lado da luz, mesmo nos extremos, não é? Temos sombras, porque quando se curva, vejam uma esfera, não é? Quando a esfera curva, mesmo que seja do lado da luz, há uma parte que deixa de refletir luz para nós e portanto começa a ficar escura, que são estes bordezinhos. Estou muito preocupado com isso, mas pronto. As orelhas, esqueço-me sempre das orelhas. Os bombeiros estão sempre a dar sinal. As orelhas também são um bocadinho vermelhas, não é? Ponho aqui vermelhas. E depois posso dar-vos aqui um toque de vermelho em alguns pontos, não é? Que eu sei que tem esta parte intermédia da cara. Eu não vos estou a ensinar aqui a pintar a aguarela. Estou-vos a mostrar como é que tiramos proveito dos planos. Mas a parte da cara do meio tem mais sangue irrigado, portanto é mais vermelha, um bocadinho mais vermelha que o resto, não é? Vamos pintar aqui também os lábios. Vou pôr aqui um bocadinho. Eu não estou, talvez ainda estou a usar, depois posso usar um pincel mais pequenino para ficar isto mais perfeito, mas nem sequer estou preocupado com isso, não é? E agora um bocadinho mais vermelho na parte de baixo, só para dar aqui umas ideias, ok? Vou utilizar outro pincel, depois se quiserem, eu tenho a minha folha horizontal, a água não escorre, mas se quiserem, podem, para simplificar, podem tirar daqui este excesso de água que tenho aqui, ok? Sem problemas. Com o papel, até com o pincel, com o papel é mais rápido, okay? Para ser mais rápida a pintura. E aqui este botão que saiu daqui também limpo. Vamos pintar aqui os olhos, só para deixar secar isto um bocadinho. Vou buscar aqui um pincel mais pequenino, com o preto. Agora eu posso usar o preto. Eu costumo dizer, não uso o preto, não vale a pena usar o preto. Mas na aguarela sim, porque depois o preto desvanece e não há nenhuma outra cor que me consiga pôr zonas tão escuras, não é? Ok. Pronto. Eu não vou estar aqui preocupado muito com a técnica da pintura, nem com a perfeição, não é? Mas, porque depois vocês fazem à medida que fazem com aqui um bocadinho, tirar aqui o branco dos olhos até com esta cor, com este pincel. Limpei o pincel preto, não é? E antes de pintar outra cor, vim aqui pôr um bocadinho de sombra nos olhos, não é? E agora vou pintar os olhos de azul. Azul, sim. Ele vai brotar aqui com o preto e com as outras cores, mas não interessa, não é? Que vocês estão aqui a ver a ideia do que é que eu quero, do que é que se pode fazer com isso. Vou pintar agora o cabelo. E o cabelo também vou usar aqui um pincel não tão grande. Tenho aqui um pincel também que leva muita água. E eu vou pintá-lo também com este preto e ponho-lhe aqui outras cores estavam aqui. Só vou pôr aqui o volume, está bem? Sem grandes preocupações.
pintar aqui só para vocês depois terem aqui uma noção. Ok, não estou preocupado aqui com o penteado, depois escolheria aqui algumas coisas e tal, mas não faz mal. Não deixe, não... Tá, se quiser aqui... Para tapar aqui estes riscos, não é? Ficar aqui com esta ideia de um cabelo que vem por aqui e que pode sair aqui. Já os devo dizer, como quiser. Ok, já é convosco. Isso não é decisivo, não é? Okay. Posso pôr aqui na parte da sombra mais escuro e aqui na parte, e depois lá chegaríamos. Também pôr aqui as sobrancelhas. Vou aproveitar, as sobrancelhas aproveita-se os riscos que fizeste. Normalmente uma coisa que acontece é que as sobrancelhas, e também está, isto devia deixar secar, não é? Mas para vocês verem, como é que se não deixa secar acontece isto. Mas pronto, está bem. Olha, fica aqui uma fio da calo quase com estes cabelos, não é? Claro, depois também aqui a fossa nasal, devia ser pintada depois. E no próprio os próprios lábios, não é? Já sabem, esta parte aqui é mais escura, podem pôr aqui um bocadinho também deste lado. Quando estamos a fazer as nossas pinturas ou desenhos, não é? Eu não marco os planos, mas sei os planos. E portanto, cada vez que eu faço um desenho, os planos, para não borratar aqui, para vocês não dizerem, este gajo não sabe pintar aguarela, eu não sei. Só fiz isto realmente porque era mais rápido. Vou pôr estes riscos aqui a preto, a caneta. Ok? Assim tenho a certeza que não borrata. A caneta não borrata tanto como se fosse pintado, não é? E assim já posso, por exemplo, também ir aqui às fossas nasais e aos lábios, aqui à comissura dos lábios, e dar-lhe um toque. Isto é um truque, não é? Pronto, eu estava a dizer que eu não pinto assim. Se vocês não decoram, não ficam a saber, não é? Como é que funcionam os planos da cara, ou os planos de outra coisa qualquer, vocês não vão conseguir fazer sombras realistas. Não vão mesmo. E portanto esta informação dos planos que eu estou aqui a dar vai nos dar essa possibilidade de olhar para a figura. E agora já estou a usar aqui um pincel mais pequenino. Olhar para a figura e começar a definir melhor os planos e as sombras. E isso vai nos permitir fazer uma melhor, a volumetria das nossas figuras vai ser mais interessante. Pronto, o que eu vos digo, eu não estou aqui a mostrar-vos como se faz pintura à aguarela, longe de mim.
E, mas tem que fazer, tem que saber como é que funcionam os planos numa cara. E depois, esta informação que eu estou aqui a fazer, agora o que estou aqui a fazer é, vamos trabalhar com calma, as diferenças, as diferenças de mais nítidas, não é? Tem aqui depois uma e tenho paciência ou não? Tenho que ter paciência. Vou usando pincéis de tamanho diferente conforme as áreas que quero encher. Por exemplo, ok, a parte, agora acontece muito isto, a parte da direita, esta que estou agora a pintar, precisava ter aqui mais sombras, que desvaneceu um bocadinho, então vamos fazê-lo. E aproveitamos então para fazer aqui, por exemplo, neste queixo arredondado. Ok. Agora, por exemplo, também sei que aqui no lado direito, no lado das coisas, também tenho aqui, arranjo aqui quando tiver, tenho que ter atenção que este lado de cá nunca pode ficar mais escuro que o lado de lá, tenho que ter esse cuidado, não é? Mas há certas zonas da cara, não é? Que eu sei que são mais escuras e vou ajustando, não é? Mesmo aqui mais água, que é para não exagerar. Eu vou pôr nas testa, sei que a testa é uma zona mais amarelada, mas não posso exagerar, né? Nesses tons. Portanto, quando eu fizer aqui as sombras, posso pôr aqui um pouco de amarelo também aqui nesta zona que é também que baixa, não é? Baixa, e eu posso brincar depois aqui com as aguarelas, com as tintas, com o que for, com os óleos, para juntar, para dar esta aqui uma parte em que tenho mais, destacar só aqui a parte da, pronto, que nas aguarelas é preciso ter paciência e não resta pintura também, mas as aguarelas têm esta coisa. Agora tinha que deixar secar para fazer uma nova. Ok. Ok. Não é uma obra-prima da aquarela, nem por sombras, mas podem ver aqui as sombras, eu vou pôr mais aqui. As sombras agora ele tem muitos estilos, não é? Agora elas têm muitos estilos e pintar aguarelas é muito bom, muito
bonito. É bonito. E é muito gratificante. Porque a aguarela dá-nos coisas próprias. Pronto, vamos ajustando na medida do que quisermos, não é? Esta parte aqui estava muito clara face a... Vamos ajustando face àquilo que quisermos o nosso desenho. Isto podia estar aqui agora a fazer ajustamentos para melhorar a pintura, mas uma coisa é certa, isto não interessa como se acaba, interessa como começa. É muito importante e esse começar como começa neste caso, saber os planos ajuda muito, porque depois vamos lá mais tarde, à medida que formos avançando, vamos corrigindo, mas não nos vamos enganar, e essa aqui é a parte fundamental da nossa estrutura. Tiro aqui as sobrancelhas. Agora, quando isto secar, eu posso voltar aqui. Já está seca. Como veem, isto é, no fundo, aqui o criar aqui aqueles detalhes, não é? Que todos nós gostamos de fazer, que corrigi aqui as últimas quisermos por aqui uma sombra, já que a sombra vem dali, pomos, e agora já conseguimos definir essa sombra. Que é a sombra da projeção do nariz, não é? Ok. Também podemos fazer aqui um bocadinho esta marcar aqui esta zona com um bocadinho mais escura para cima. Mas isto são detalhes, não se preocupem. Agora, como vos disse,
não é uma aula de pintura à aguarela, é só para vos mostrar como é que vocês aproveitam uma definição dos planos, a definição dos planos, e trabalham com qualquer meio. Estes planos depois são intuitivos, vocês vão ficar com estes planos intuitivamente. E portanto vai dar muito jeito. Vai dar muito jeito mesmo. Vocês saberem, não precisam de os decorar, que eu também não decoro. E não os precisam de marcar, não precisam de os marcar em cada desenho, mas precisam de os saber para conseguirem tirar então o partido desta informação que têm. Ok? Não se trata agora de criar aqui um desenho realista, eu nem gosto disso. Os desenhos realistas são para as fotografias. Mas trata-se de fazer o desenho que quiserem com a informação das sombras. Ok, também podemos salientar aqui a parte de cima, dar-lhe aqui um bocadinho mais de volume. Depende de como se vê, não é? Mas ok. E também, obviamente, esta parte do lábio, não é? A parte do lábio de baixo é mais escura. E esta escuridão transmite-se aqui para a parte do lábio, não é? Inferior. Podemos marcar aqui. Sempre fica alguma impressão desta lógica, não é? E agora, se quisermos, vamos voltar a criar aqui criamos aqui uma mistura animada, até para dar um bocadinho mais de cor à história. E salientamos aqui outra vez as partes mais escuras, só para lhe dar outra vez aqui uma cor. Ok. Agora sim.
Ok? Temos aqui a nossa cara marcada, não é? Com as sombras que lhe quisermos transmitir, não é? E podemos também dar-lhe aqui um amarelo, assim, uma cor que ia acabar só para dar aqui esta impressão do pescoço. Para terminar. Neste tutorial, tu ficaste a saber de forma muito simples quais são os planos e as sombras que devemos aplicar para construir corretamente o volume de uma cara. Se quiser saber um pouco mais sobre sombras, recomendo que vejas este tutorial. É importante para consolidares conhecimentos sobre esta matéria. Se gostaste, dá o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho, pois eu tenho cerca de 150 vídeos para ti. Já agora, diverte-te a pintar, a desenhar e que sejas muito feliz. Obrigado.